Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Em outra tradução, que eu vou ler em duas: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Minha pergunta aqui é o seguinte, nesta manhã: quem quer melhorar? Ou você já está assim, está satisfeito do jeito que você está? Se tiver, não precisa, eu nem pedi para levantar a mão, né? Só você responder para você mesmo. Você quer melhorar? E você quer coisas melhores? Quer que aconteça coisas melhores na sua vida? Amém ou não? Todos nós queremos coisas melhores para nós individualmente, queremos para a nossa família e queremos para os nossos amigos, queremos para a nossa nação. Quem não quer viver o melhor, né? Essa história que é relatada aqui em Hebreus é que os judeus da época convertidos, muitos deles se converteram nesta época, e aí o escritor aos Hebreus escreve esta carta para eles, porque eles tinham se convertido. Então é dirigida à igreja, dirigida aos crentes no meio dos judeus. Mas o que acontecia? A maioria dos judeus que estavam lá não aceitaram a conversão desses crentes. Não aceitaram. Eles falaram assim: não, vocês estão mudando. Vocês mudaram, o que é isso? Vocês não são mais judeus, vão deixar as nossas tradições. E houve muita perseguição. É lógico que nós aqui somos, todo crente, quando se converte, ele é um pouco perseguido. Sim ou não? Você já foi perseguido por alguém? Quem já foi perseguido por alguém? Já foi. Todos nós somos perseguidos. E muitas vezes, não é uma regra geral, mas muitas vezes, dentro da própria casa, uma pessoa se converte, sendo o primeiro ou o segundo convertido, aí dentro da própria casa também é perseguido. Então ali não era nada anormal, a perseguição dos judeus com os novos crentes, ou seja, são os judeus convertidos. Essa história, o Hebreus foi escrito para os judeus convertidos. E quando um judeu se converte, gente, a mudança é radical. É muita coisa na cabeça de um judeu. O judeu, ele acredita no Antigo Testamento, ele não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele crê que Jesus é um profeta, né? Um homem que veio à terra como um profeta, mais um profeta, além de Moisés, além dos profetas maiores, dos profetas menores. Então, todos eles tiveram perseguição. Todos os profetas da Bíblia foram perseguidos. Primeiro porque vão falar para a nação: retorne do pecado, livre-se do pecado de vocês e deixem o mundo, deixem as coisas da idolatria, dos outros deuses e volte para mim. Essa era a tônica de quase a maioria dos profetas do Antigo Testamento. Deixem esses deuses e voltem. Mas o judeu, ele não tem outro Deus a não ser o nosso Deus. É o mesmo Deus. Só que eles não creem em Jesus. Tem Deus como o Senhor deles, mas eles não têm o Jesus como Salvador. Ou seja, o Novo Testamento para eles não tem validade. Então a perseguição foi em cima disso. E aí o escritor escreve dizendo: olha, vocês, meus amados,
Nós temos ensinado para vocês, nós estamos falando desta forma, mas nós estamos convictos de uma coisa. Nós estamos certos de uma coisa. Se vocês permanecerem do jeito que vocês estão, vocês se converteram, vocês entregaram a vida de vocês agora para Jesus, nós temos a convicção de que coisas melhores em relação a vocês virão. Ou seja, mudanças boas, mudanças agradáveis, que vão fazer bem para vocês. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que o Senhor começa a fazer em nossas vidas? Ele começa a pegar alguns pontos que não estão de acordo com a palavra, não estão de acordo com a sua vontade, e Ele começa a mexer. Você foi mexido por Deus, e graças ao Senhor, você tem que louvar a Deus por isso, que não foi o diabo que mexeu com você. Porque o inimigo das nossas almas, o que é que ele faz no mundo? Ele continua iludindo, continua mentindo, continua apresentando o seu projeto de vida, que é um projeto mundano, um projeto de pecado, um projeto de vida longe de Deus, um projeto que não tem mudança. Um projeto de vida que continua na mesma prática. Se fuma, continua fumando. Se bebe, aumenta ainda nos barzinhos da vida. Se usa drogas, vai usar drogas piores. Se prostitui, vai continuar na prostituição. Então, o plano do diabo não envolve mudança na vida do ser humano. É assim ou não? Ou você mudou a sua vida porque o diabo fez alguma coisa? Não, com certeza que não. O inimigo, ele não vai apresentar uma mudança favorável, ele vai iludir. Olha, se você está triste, vai com os amigos beber, vai para uma festa, vai se alegrar numa festa, que de lá você vai sair assim, mais feliz, vai sair mais contente. Se você está deprimido, vai usar uma droga, vai fumar alguma coisa, vai cheirar alguma coisa, que você vai sair dessa deprê. É isso que o inimigo tem. Isso não é mudança. Isso é apresentar um projeto onde a pessoa já está ruim, ela se afundar mais ainda. Quem está entendendo, diga amém. Então, o plano do diabo é afundar a vida do ser humano, deixar ele fracassado na família, deixar que ele fracasse no trabalho, deixar que ele fracasse na família, deixar e incentivar ele, quanto mais ele estiver envolvido nas coisas do mundo, melhor para o diabo. Mas aqui não, aqui é outra história, aqui não tinha diabo envolvido, gente. Aqui não tinha o demônio envolvido no livro de Hebreus. Aqui não era o diabo que estava dirigindo a vida dos judeus. O povo judeu foi um povo escolhido pelo próprio Senhor. Então, quando ele escreve isso aqui, ele começa a querer dar uma esperança para o crente permanecer. O mais difícil não é você pregar para uma pessoa e ela se converter e entregar a vida dela para Jesus. O mais difícil é que ela permaneça, é que ela crie raízes na Bíblia, que ela crie raízes na palavra, que ela crie raízes na vontade do Senhor, que ela crie raízes até em uma igreja. Por quê? Ele engana, o diabo engana, ele mente, ele distrai e faz aquilo parecer algo maravilhoso. Porque ele não vai apresentar um pecado que a pessoa não vai querer. O diabo não vai apresentar algo que a pessoa não vai gostar. O pecado atrai, mas o pecado distancia de Deus.
O pecado é atraente, o pecado é sempre atrativo, ele não vai mostrar nada que vai ser, isso aqui não quero porque vai ser ruim. A pessoa vai querer praticar, vai querer fazer aquilo que o diabo está apresentando. Por quê? Porque é algo que vai ilusoriamente tirar daquela situação, seja de tristeza, de angústia, depressão. E quantas pessoas hoje estão vivendo assim, gente? Quantas pessoas estão vivendo deprimidas? Quantas pessoas estão vivendo dentro de casa chorando sozinhos? Quantas pessoas estão com problema no casamento, no lar, na família? Quantas pessoas estão vivendo problema com os filhos? Quantas pessoas estão vivendo problemas financeiros? Mas aqui nós estamos falando de um problema espiritual. Aí é que é a grande questão do livro de Hebreus. Vale a pena você ler o livro todo de Hebreus. É a história do povo hebreu que se converte e agora eles estão sendo perseguidos porque deixaram aquela doutrina, deixaram aquela história, deixaram a sua cultura para pegar agora a cultura do reino. Oh, glória! Não há nada melhor do que a cultura de Deus. Não há nada melhor do que viver as coisas de Deus. E eles estão agora experimentando algo bom na vida deles, que é Jesus. Estão experimentando agora algo diferente na vida deles, que está transformando, está mudando a vida deles. E nada melhor na sua vida do que o Senhor ter mexido, mesmo que tenha ferido, machucou, porque esse pecado era um pecado de estimação, mas ele mexeu, ele tirou aquele desejo, ele tirou aquela vontade. Agora aquela pessoa que tinha vontade de usar droga, ela não tem mais. Aquela pessoa que tinha vontade de se prostituir, ela não se prostitui mais. A pessoa que fumava, a pessoa que bebia, não bebe mais. Isso é uma transformação em um ser humano. E não há nenhuma outra história na Bíblia ou um povo mais feliz na Bíblia do que o crente. Não tem. O judeu não é um povo feliz, é um povo que ainda falta algo para eles. É um povo abençoado, é um povo que tem a bênção sobre eles. Imagina, povo que Deus escolheu, falou assim: vocês são o meu povo. E Deus não abriu mão do povo judeu. Deus não esqueceu dos judeus. Os judeus ainda continuam com a mesma promessa. E eles estão sendo alcançados ainda hoje, que são os judeus messiânicos. O que quer dizer judeus messiânicos? Aqueles que creem no Messias, chamado Jesus. Vários judeus moram em Jerusalém, moram em Israel, mas são judeus convertidos. Mas hoje os judeus não perseguem esses cristãos. Hoje os judeus não ficam perseguindo como na época em que aconteceu aqui. Então hoje de manhã eu quero despertar a igreja de pensar um pouquinho nas mudanças da sua vida. De lembrar um pouquinho, porque eu creio que algumas coisas Deus mudou. Eu vou repetir. Eu creio que algumas coisas Deus mudou na sua vida. Está melhorando? Algumas coisinhas Deus mudou. E mudou para melhor. E essas mudanças que Ele fez na tua vida, com certeza, você não quer voltar atrás. Essas mudanças que Ele tem realizado, porque Ele tem ainda algumas coisas para mudar. Sem dúvida nós não somos perfeitos, mas Ele está trabalhando aí. Amém ou não? Ele está trabalhando aí, Ele está fazendo aí. Aí você fala assim: pastor, mas tem algumas coisas que eu ainda não me liberei, eu ainda não me soltei mesmo e não deixei o Espírito Santo fazer a obra completa.
Então depende de você. Porque o Senhor, Ele está o tempo todo querendo mexer em algo na nossa vida. E nós muitas vezes falamos assim, não, Senhor, isso aqui ainda não, deixa aqui quietinho, que tá tudo bem, por enquanto está tudo bem. Mas quando você começa a experimentar todas as mudanças que Deus tem, com certeza você vai viver coisas melhores. É aí que chega Hebreus. Quando você experimenta as mudanças de Deus, quando você experimenta que o Senhor tirou a vontade de algo que você queria, e Ele sabe que aquilo não era bom para você, mas Ele vai e tira, Ele muda seu plano, Ele mexe naquilo que você escreveu para 2025, Ele muda aquilo que você planejou, você botou no papel, colocou lá, não, eu gosto disso aqui, eu quero que aconteça isso e isso na minha empresa, na minha vida, na minha família, você planejou, você projetou, não está errado, projetou coisas boas, projetou coisas maravilhosas para a sua vida, mas o Senhor que conhece você, melhor do que você mesmo, Ele te conhece, porque Ele que te criou. O que Ele faz? Ele vai lá na frente, porque Ele está lá na frente, Ele está no presente, está lá no futuro, e está lá no passado, porque Ele é onipresente, então Ele está no passado, Ele está em todos os momentos, Ele conhece a sua vida. Então Ele sabe o dia de amanhã, o que vai ser melhor para você. Porque as coisas aqui, quando diz aqui, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês. Vocês quem? Vocês crentes. Não são, isso aqui, essa palavra não é para os judeus, para os crentes. Nós temos essa convicção, que vocês vão experimentar coisas melhores, dias melhores virão. 2025 ainda não acabou, irmão, coisa boa ainda está por vir. Você está achando que aconteceu coisa maravilhosa, porque você casou um filho, casou uma filha, nasceu um neto, nasceu uma neta, construiu uma casa, comprou um carro, fez um plano, passou no concurso. Isso não é nada comparado ao que Deus ainda tem para você neste ano de 2025. Ele tem bênçãos para a tua empresa, Ele tem bênçãos para a tua vida espiritual, Ele tem bênçãos para a tua vida financeira, Ele coloca em ordem, Ele abençoa, Ele abre porta, Ele fecha a porta, mas o que Ele faz é para o seu bem. Ele não vai fazer nada para te machucar, Ele não vai fazer nada para ferir a sua vida, Ele não vai fazer nada em você que te deixa triste. Pelo contrário, Deus mudou esse plano. Eu estava pensando em construir essa casa. Não, Ele está me dando algo melhor. Eu estava pensando em comprar este carro. Deus está me dando algo melhor. Eu estava pensando em montar uma empresa. Deus está me dando algo melhor. Eu estava pensando em fazer este concurso. Deus tinha algo melhor para mim, já escrito, já determinado. Eu estava pensando algo para o meu filho, porque os pais ficam sonhando. Eu quero meu filho médico, eu quero meu filho engenheiro, eu quero meu filho ganhando dinheiro, eu quero meu filho... é porque um dia eu vou partir, mas eu quero que eles estejam com a vida toda equilibrada. Pensa numa coisa, a vida do seu filho, da tua filha, está nas mãos daquele que projetou, daquele que não muda, daquele que escreve a história, e Ele escreve a história da tua família, dos teus filhos. Então o melhor vai acontecer. Convicto, irmão, esteja convicto, esteja firmado nisso. E algo tremendo que diz aqui, que eu fui lendo alguns capítulos, né? Quando a gente prepara, a gente lê alguns capítulos para trás, lê alguns para frente, vai estudando aí, quando você vê ele falando que Jesus, não é bem claro, mas ele dá a entender aqui para estes hebreus convertidos, que Jesus é a âncora deles. Se eu não me engano, capítulo 5,
verso 11, vê se é isso, Dudu. Que eu não marquei aqui, mas se eu não me engano é capítulo 5, verso 11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Não é esse não. Depois eu encontro aqui o versículo. Então, Jesus, para eles, era agora uma nova esperança, ou esperança de vida. Você não quer, segunda-feira, já acordar com esperança? Porque esperança é coisa boa. Tem pessoas que estão vivendo sem esperança. O que é a esperança? É você esperar por dias melhores. O que é esperança? É esperar que coisas boas vão acontecer. É versículo 6,19, isso mesmo, irmã, obrigado. Eu tinha anotado aqui. 6, 19 e 20. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Por que ele fala de véu? Porque ele está escrevendo aqui, eu não vou entrar em detalhes, que Jesus aqui é o sumo sacerdote. É aquele que entra, que já está no Santo dos Santos, ele já faz parte do Santo dos Santos. Então ele não é um sacerdote. Sacerdote é você, meu filho. É você, mãe solo. É você, líder da sua casa, da sua família. Sacerdote, sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Por isso que ele fala no interior do véu, ele é aquele que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, ele está escrevendo para os hebreus convertidos, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu quero me ater aqui, para finalizar o culto, eu quero me ater aqui na palavra âncora. Quando nós estamos com algum problema na vida, nada melhor do que você sentir seguro. Sim ou não? É horrível você se sentir inseguro em relação ao dia de amanhã. É horrível você se sentir inseguro ou insegura durante este ano. Pensar, como que vai acontecer? Será que eu vou conseguir levar os meus negócios até o final desse ano? Porque está difícil. É imposto para pagar, funcionário, aluguel, são as coisas que eu tenho que fazer, e eu tenho que andar direitinho. O crente paga o imposto, o crente não mente, o crente não engana o leãozinho, que virou um leãozão, né? Quer abocanhar mais ainda, mas tudo bem. O leão quer abocanhar, mas nós temos o leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus me deu essa agora, né? Porque todo mundo chama o imposto de renda de leão. Lá vem aí o leão. Gente, nós temos o leão da tribo de Judá. Nós temos aquele que não falha, não deixa nada a desejar. É aquele que não vai deixar nada faltar para você. Pode ser fiel ao Senhor. Pode declarar o seu imposto direitinho, porque vale a pena. Isso foi só um adendo. Mas quando ele fala aqui, o qual temos como âncora da nossa alma segura. Quando um navio, vou dar aqui 2 exemplos. Quando um navio está em alto mar, eu nem digo quando ele está para aportar no porto, não. Eu estou dizendo um navio que está em alto mar, ele está lá, andando em 20 nós, 30, 40 nós, a velocidade. Aí ele quer parar o navio, está aparentando e já está apresentando uma tempestade na frente. O que ele vai fazer? Ele não tem freio, irmãos. Sabia que avião só tem freio na terra, lá em cima não tem freio. Ah, pastor, ele pode diminuir a turbina. Se ele diminuir o motor, o avião perde sustentação.
Então não tem freio. Navio também não tem freio. Como que ele vai parar o navio? Jogando a âncora. Mas a âncora, enquanto ela não atingir o fundo do oceano, o navio não para. Esta é a figura que eu quero que você guarde nesta manhã. Enquanto a âncora não chegar nas profundezas, e ela vai fixar na profundeza, ela vai se firmar em alguma coisa lá, e ela vai sendo arrastada até o navio, naquele peso de toneladas, ele parar. E aí ele vai estar seguro. Esse é o primeiro ponto. A âncora nos traz segurança, nos traz uma definição de que Jesus está conosco, Ele é a nossa âncora, Ele é que nos firma os nossos passos, Ele é que firma a nossa fé, Ele é quem nos dá confiança, mas tem que deixar chegar nas profundezas. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que o crente raso, ele sempre vai viver nas tempestades da vida. Por quê? Porque a tempestade acontece onde? Na superfície. A tempestade acontece onde os ventos têm força. Aí agora vem o segundo exemplo. Um mergulhador, não me lembro a data, mas isso foi noticiado no mundo inteiro. Um tsunami estava indo para atingir uma ilha na Tailândia, não. Depois vou lembrar aqui qual é a ilha. Um tsunami estava se formando, ou seja, o vento de cima da superfície já estava empurrando o mar da superfície, empurrando a água para atingir, para destruir uma ilha, o que aconteceu. Muitas pessoas morreram, mas tinha um mergulhador, não sei se você lembra dessa história. O mergulhador estava lá nas profundezas, ele sentiu algo mexer com ele, estava com oxigênio, e ele sentiu que algo se moveu, e ele ficou preocupado, mas por que a água está se movendo? Se movendo um pouco, e quando ele vai saindo para ver a superfície, ele vê que estava tudo destruído, era madeira, era tudo no mar, tudo assim, sabe, porque o mar foi, invadiu, depois ele voltou trazendo tudo aquilo que ele tinha destruído, casas, árvores, tudo que tinha Esse mergulhador, gente, ele conta a história de que ele, lá embaixo, sentiu uma marola, mas ele não sentiu a tempestade. Por isso que nós, como crentes, temos que procurar mudança na nossa vida, a partir da profundeza, de nos aprofundar na Bíblia, de nos aprofundar em Deus, de ler a palavra e pedir ao Espírito Santo: Espírito, me revela este texto, me mostra o que o Senhor quer dizer com esta âncora, me mostra o que o Senhor quer dizer que para esses judeus convertidos, eu também quero receber esta bênção, eu quero Jesus como minha âncora, eu quero me sentir seguro, eu não quero me sentir inseguro, não quero me sentir com medo, não quero ficar apavorado. O que os discípulos passaram no barquinho, eu não quero passar. E quantas vezes, a equipe de louvor pode subir, por favor? Quantas vezes que você enfrentou tempestade na tua vida? Quantas vezes os ventos fortes foram contrários? Porque quando o vento está bom, meu irmão, você está na embarcação e o vento está levando para onde você precisa, e não tem tempestade, o vento está soprando, e o barquinho está andando, está tudo bem, né? Quando tem dinheiro na conta, ninguém reclama.
Quando a saúde está boa, ninguém reclama. Quando o casamento está bom, ninguém reclama. Quando o patrão está tratando bem, ninguém reclama. Quando o vizinho não está fazendo barulho, ninguém reclama. Quando o amigo não abandona, ninguém reclama. Mas quanto mais reclamar, quanto mais reclamar, maior é a tempestade na vida. Por isso, nessa manhã, você vai adorar o Senhor junto comigo. Por isso, nesta manhã, você vai agradecer ao Senhor, porque você não está em cima de um navio, você não está em cima dessa embarcação que vai pegar o vento, você está lá nas profundezas, como uma âncora, te segurando, firme, para não ir para um lado nem para o outro, mas se manter sempre deixando Deus mudar aquilo que precisa ser mudado. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Se você está disposto a fazer isso nesta manhã, igreja, você que está aqui pela primeira ou segunda vez, Deus está pronto para trabalhar na sua vida. Eu tenho 41 anos de crente, vou fazer 42, eu e minha esposa. Você acha que a minha vida mudou do dia para a noite? Lógico que não. E eu nem espero isso de um novo convertido. Eu nem espero isso de uma pessoa que está tomando leitinho. Eu ia ler o texto aqui, mas para não... hoje eu não quero ultrapassar o horário. Mas... ele, nesse livro de Hebreus, ele diz assim, olha, vocês estão ainda tomando leite, ou seja, vocês já podiam ser maduros, vocês já poderiam ser doutores, PhD, mas você está como estagiário. Nada contra os estagiários, mas Deus não quer tratar só com o estagiário, Ele quer tratar com você, nas profundezas, e fazer com que você cresça. Que você não fique na mesma, está entendendo? Porque não é possível, irmão. Não é possível, a gente está na igreja 5, 6, 10 anos, 20 anos, e não houver nada de mudança na vida. Uma sede maior, uma vontade maior de ter amigos na igreja, uma vontade maior de ganhar vidas, uma vontade maior de servir ao Senhor, não importa o ministério, a igreja tem dezenas de ministérios. Sexta-feira teve o sopão, distribuíram mais de 200 sopas, e agora eles querem caminhar mais para frente, eles querem que pessoas se unam, e estejam lá juntos para pregar, para orar pelas pessoas. Eles não querem ir lá só distribuir comida. Está entendendo aí as mudanças que vão acontecendo? Está vendo como é que o Senhor vai fazendo e a igreja vai se movendo, vai fazendo algo diferente para nós? Por isso que é maravilhoso congregar, irmãos. Por isso que é tremendo estar na igreja. Nós temos evento todo sábado, tem algo na igreja. Todo domingo de manhã, escola bíblica, culto de manhã. Todo domingo à noite, às 19 horas. Te convido para ficar de pé agora, nesta manhã. Nós temos 10 minutinhos aí. E eu quero que você reflita um pouco. Quem tem sido a sua âncora? Sabe, tem muita gente vivendo feliz porque tem dinheiro. E quando faltar dinheiro? Cadê a felicidade? Ah, muita gente feliz porque está saudável, está com saúde. E aí, quando aparece uma doencinha, aparece uma coisa, cadê a âncora? A âncora é o remédio, a âncora é o dinheiro, a âncora é o médico. Nada contra os médicos, nada contra os remédios. Mas a sua âncora não pode ser isso.
Minha âncora é minha esposa. Não, irmão. A minha esposa é importantíssima para mim, muito, 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 muito. Sem ela eu não saberia viver. Mas ela não pode ser minha âncora. Você está entendendo, irmão? Que Jesus tem que ser sua âncora. É Ele que tem que te dar a estabilidade. É Ele quem tem que te dar o equilíbrio. Você vai depender de pessoas para te dar o equilíbrio. Sabe, eu já vi, irmãos, e eu vou dizer isso, porque minha mãezinha vai fazer 93, agora em 27 de maio, e ela sente uma falta tremenda do meu pai. Os dois andavam muito juntos, sempre juntos, nunca separados, o tempo todo juntos. Aí acaba que a pessoa pega aquela pessoa como âncora. Aí quando aquela âncora falta, o que acontece? A pessoa sente a tempestade. Por quê? Está na superfície. Sabe, quando aquela pessoa que era a nossa âncora, não estou falando aqui, irmãos, que vai morrer, vai falecer, vai acontecer tragédia, não, está rejeitado em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo que você tem que estar preparado para Jesus ser a tua firmeza, para Jesus ser o suficiente na tua vida, porque se faltar dinheiro, Jesus é suficiente. Eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, não tenho dinheiro para pagar essas contas essa semana. Jesus está contigo, Ele vai suprir, um momento Ele vai arrumar isso aí, e Ele só quer ver a tua atitude. Se você vai pegar dinheiro emprestado com a agiota, se vai correr para o banco, se vai correr para alguém e vai pedir um dinheiro, Ele só quer ver o seu movimento. Onde está a sua âncora? Porque você está na superfície. Mas aí quando você se aprofunda, você está lá no fundo, não está sentindo tempestade que está lá em cima. As coisas ruins estão lá, as tempestades estão acontecendo, igual esse mergulhador. A ilha foi totalmente destruída. Um país, meu irmão. E ele não sentiu nada. Jesus quer assim com você. Amém? Pastor, é muito difícil. Concordo. Quantas vezes eu sofri porque eu estava na superfície. Mas quando eu me aprofundo, quando eu vou orar, quando eu vou entregar, eu falo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu não aguento, eu não dou conta. Nós somos humanos, temos falhas, temos fraquezas, nós não somos super-homens, graças a Deus, nem super-mulheres. Se bem que as mulheres de hoje em dia, por favor, mulheres, dê um tempo para a tua vida. Trabalha, acorda cedo, cuida de filho e faz comida, e vai para o trabalho e ganha dinheiro e faz... Meu Deus do céu! E quando a mulher está grávida, ainda tem outro menino para cuidar. Minha mãe contou vários casos assim. Não quero entrar aqui por causa do tempo. Mas eu já nascido e ela preocupada, porque eu era bebezinho agarrado, mamei até os 3 anos de idade, irmãos. Você já viu algum bebê que fica até os 2, 3 anos mamando? Agarrado com a mãe. Aí ela tem meu irmão, aí pronto, e agora como é que eu vou fazer com meu filho? Preocupação. Por quê? Está na superfície. Depois que você conhece Jesus, irmão, você não foi feito para ficar na superfície. Você não foi feito para ficar suportando tempestades. Amém, igreja? Você foi feito para mergulhar. Vamos cantar um louvor. E eu vou orar por você, não vou chamar aqui à frente, mas a oração vai ser a seguinte. Você que ainda não sente paz, porque você tem que fazer uma diferença entre paz e diminuição da ansiedade.
Tem gente que fala assim, diminuiu a ansiedade, agora eu estou em paz. Diminuir a ansiedade é uma coisa, ter paz é outra. A paz, ela excede o entendimento. Amém? Diminuir a ansiedade só diminuiu, mas está lá. Entendeu? O Senhor quer tirar essa ansiedade, Ele quer tirar essa preocupação. Vamos adorar com um cântico. Tem aí na agulha, Tiago? Tem, Renan? Tem, Renan? Aleluia. Adore ao Senhor. Glorifique a Deus. Mundo passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Aleluia! Recarabassori calabá. Ei, nós queremos viver o melhor. O melhor está por vir. Quem já pisou no santo dos santos, profundidade, não pode viver. Nós não sabemos viver em outro lugar. Viver pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou oh glória em outro lugar, eu não quero, você não quer, não sabe viver, e onde estiver clame oh glória, a glória de Deus. Oh Pai, glorifica a Deus e diga: coisas melhores virão. Declara aí: coisas melhores virão. Você já pisou no santo? A igreja bem forte. Não. Falei, eu não sei viver. Oh, aleluia. Oh, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quem já pisou? Oh, e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, aleluia, aleluia, isso, glorifique, é nas profundezas que coisas melhores virão. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo na vida de cada um dos teus filhos e filhas, que agora se encontram, ó Pai, no Santo dos Santos, estão na profundeza, e estão sentindo a segurança de Ti, Senhor, que só o Senhor pode dar. E o Senhor está afirmando nesta manhã, que dias melhores virão.
coisas melhores estarão acontecendo. E eu profetizo que ainda será esta semana, a semana que vem, antes de terminar o ano, você vai ver que coisas tremendas estarão acontecendo na tua vida, até coisas que você não planejou, coisas que você não pediu. O Senhor pode estar mudando planos, pode estar mudando algo, mas Ele está mudando para melhor, para melhorar a tua história. E nós te louvamos, Senhor, e somos gratos, porque o Senhor muda a nossa história, o Senhor faz mudança em nossas vidas, e estamos abertos para o Senhor mudar o que for necessário, mas nós esperamos, estamos aguardando o Teu melhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, você declara e receba, em nome de Jesus, esta palavra profética. Toma posse. Falei, eu tomo posse na minha vida. Coisas melhores vão acontecer. Deus está preparando. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Coisa boa está vindo aí. Notícia boa está vindo aí. Notícia boa está vindo aí. Ei, barache calamaçu. Ei, taralamaia, subiandeco, palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentir paz nesta manhã. Sinta paz fluir em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Aqui, ó. Chegou um pedido de oração da Suzane, né? Tá aqui. Oração pela Fátima, Maria de Fátima, que está internada na UTI com complicações da diabetes. O Senhor já visitou ela lá. Amém? Pai querido, visita, vai ali no hospital, na UTI onde a Maria de Fátima está. Que o Senhor cure ela, Senhor. Restabeleça, ó Pai, o nível de glicose no sangue. Abençoe o pâncreas dela, abençoe, Senhor, toda a circulação e toda a saúde. Em nome de Jesus, cura ela para a honra e glória do Teu santo nome. Cura, Pai, abençoe a cirurgia da nossa irmã, ó Pai, Márcia, esposa do William. Que o Senhor possa colocar a Tua mão naquela cirurgia. Abençoe a cirurgia, Pai, do Valério também, do ombro, que o Senhor esteja abençoando. Abençoe a saúde de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreenda tosse, repreenda problema pulmonar, repreenda problema respiratório, gripe, resfriado, influenza, dengue, que foi, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu preciso de um minutinho, pode assentar-se. E nós vamos finalizar aí no YouTube, por favor. Vamos finalizar. Rapidamente aqui com você, com a igreja. Pronto?